do Watford Brasil. Hoje estamos em dois apenas, o Vitor e eu, mas a gente está em clima londrino, em clima de Watford. Tá frio pra cacete aqui. Eu na minha cidade, o Vitor na dele, e por isso a gente excluiu o Guilherme. O Guilherme ia falar assim, aqui também está frio, está 22 graus. E a gente ia tirar ele por aclamação. Mas estamos aí com mais um programa do Watford Brasil. E a gente vai fazer um catadão, né? A gente vai falar dos reforços que a gente ainda não destacou do Watford no outro programa. Vamos falar dos amistosos que os Hornets fizeram aí. Um saldo de meio a meio para negativo, né? Porque a gente não conseguiu vencer nenhum. E também vamos falar dos novos uniformes que, ó, a Kelme, parabéns, ficaram muito bonitos e já estou esperando o meu, hein? Pode enviar já o meu aí, que eu achei muito bacana. Mas antes de tudo isso, você tem que ir lá no nosso canal no YouTube do Watford Brasil, lá se inscrever, ativar o sininho para que toda vez a gente colocar um programa, você seja o primeiro a receber. E também vai das nossas redes sociais, no @WatfordFCBra, no Instagram e no @WatfordBrasil, lá no Twitter, para ficar por dentro de todas as notícias, colocação de entrevistas de jogadores. Então, sempre a gente está colocando alguma coisinha diferente lá. E vamos falar, então, do primeiro reforço, né? Após aquele programa que a gente fez falando dos reforços, vamos falar do primeiro que chegou após aquele programa, que é o famoso Joshua King, atacante, fez muito nome no Bournemouth. Eu acho que já deve ter marcado alguns golzinhos também contra a gente aí. Vitor, seja bem-vindo e fala aí de King, Joshua King, novo reforço do Watford, e como você vê ele nesse pouquinho de atacante que a gente tem no elenco. Fala, Jefferson. Hoje sem o Guilherme aqui, justamente por causa desse motivo aí, que a gente não ia aguentar essa difamação com a gente, viu? 22 graus aqui, eu ia estar quase sem camisa já, só ia estar com o manto do Watford e shorts aqui, mas tá frio mesmo. Mas o Joshua King é um grande nome que a gente trouxe aí nessa janela, é um nome que a gente não tinha acho que nem previsto no último programa, foi acho que uma surpresa mais ou menos aí pra gente. Fez sua carreira principal no Bournemouth, e acho que é um jogador que pode ajudar a gente. Pode ajudar a gente principalmente com a lei do ex, porque passou por um monte de clube inglês aí. Mas é um jogador completo. A gente ainda não conseguiu ver ele em campo porque o Watford não transmitiu os amistosos. Infelizmente, acho que a gente também tinha que falar sobre isso. Aí o Hive Live acabou não transmitindo. Mas é um jogador bom e acho que tá com falta de atacante no Watford, né? Eles trouxeram mais um aí só para completar. Né, já que a gente tocou nos reforços, vamos falar de um reforço que é nosso já, né? Que também retornou ao Watford nessa temporada, um jogador que estava emprestado, mais uma daqueles milhões de empréstimo. O Watford tem acho que uns 15 colombianos emprestados, uns 3 venezuelanos, uns 2 brasileiros. Então ele tem uma gama aí, sul-americana de empréstimos, e um deles que foi talvez o principal destaque dos amistosos, claro, que ele jogou Cucho Hernandes. Ele já havia sido cogitado para ficar na temporada passada, acabou recebendo uma proposta do futebol espanhol, saiu, retornou e parece que dessa vez ele realmente vai ficar. Olha, dá para dizer que ele foi um destaque mesmo desses amistosos, né, Vitor? Desde 2017/2018 que ele é emprestado para times espanhóis, faz muito gol no Barcelona, então tomara que faça gol no Big Six aí, mas é um destaque e é um jogador que a torcida do Watford quer muito ver, né? Assim como a gente queria muito ver o Peñaranda nas temporadas passadas, foi 18/19 que ele fez a estreia dele com o Javi Gracia na FA Cup, a gente quer ver o Couto jogando pela camisa do Watford, não emprestado aqui eu tenho a lista, né? O Huesca, Mallorca e Getafe. Então ele era sempre emprestado, a gente ficava nessa dúvida se ele podia jogar ou não na Inglaterra, se tinham visto. Agora parece estar garantido e é um jogador que a gente tem muita expectativa e que pode com certeza agregar o Watford. E vale destacar que o famoso Peñaranda aí foi emprestado por Las Palmas também da Espanha, né? Mais um empréstimo do Peñaranda, mais um país que ele vai viajar, vou colocar lá no passaporte dele lá, que esteve na Espanha aí, porque é outro cara que também a gente sempre teve muita expectativa, no pouco que apresentou não convenceu e foi novamente emprestado. Antes da gente falar dos amistosos, vamos comentar de dois rumores dos últimos dias. A Ajax está de olho em Daniel Beckman, o nosso goleiro de destaque da temporada passada, um dos goleiros de destaque da Eurocopa pela Áustria. E eu vi uma notícia agora que o Celtic quer Ben Foster. A gente perdeu os dois goleiros de uma vez só também.
é um pouquinho complicado. Vitor, como que você vê essas propostas de Vai. fora da Inglaterra, né, chegando para os nossos goleiros? Daqui a pouco o Elliott, que a gente não queria que ficasse, vai ser o titular. A gente vai ter que segurar ele. Não, mas é complicado esse negócio do Batman, porque realmente ele foi para a Eurocopa, e a Eurocopa é um palco, né, para tantos times europeus, justamente para buscarem esses jogadores que estão crescendo. Ele tem 25 anos, mas é um jovem jogador, então é complicado. Se o Ajax realmente quiser, acho que leva sim. O Batman vai ficar, acho que não vai ficar no Watford, vai mesmo para o Ajax, que é um clube de um nível bem maior, é um clube que disputa competições continentais. O Foster, aí a gente vai ter que ver, né? Quem que vai primeiro, será? Porque se o Foster for pro Celtic, aí vai ter que segurar o Batman a qualquer custo. Aumenta o salário dele, faz alguma coisa, dá bônus, porque senão a gente vai ficar com o Elliott, Adam Parks e o Dalberg, né? Se a gente contar o Dalberg, que fica nesse meio de empréstimo para a Suécia, não sabe se fica ou não. Então é complicado. São dois goleiros que são os dois nossos principais goleiros. Aliás, o Foster que começou jogando nos dois amistosos, porque o Batman acho que não estava disponível ainda, mas é difícil. Se o Ajax quiser mesmo, ele leva. O Celtic não sei. Acho que o Foster, se o Batman for, o Foster fica ali porque sabe que o Watford vai precisar dele. Mas se o Foster for primeiro, aí acho que é difícil de segurar também os dois goleiros. E tem que saber também que, né, tem o programa do Foster. O que ele vai ter de audiência na Escócia? Pô, não tem nada, né? Vai diminuir a audiência. E o Celtic que já caiu na Champions League, né? Talvez então, a principal competição que seria um atrativo, o Celtic não está mais na competição, porque fica até por isso, né? Às vezes eu não vi se o goleiro deles foi bem ou mal no jogo lá, talvez até por isso eles estão procurando um goleiro. E antes da gente entrar nos amistosos, um assunto que nos deixou muito triste nessa semana. Will Hughes parece que não quer renovar com o Watford, quer realmente sair dos Hornets. Eu até coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, né, falando, cara, pela idolatria que ele tem, pelo peso que ele já tem, ele não vai para o Liverpool, ele não vai para o City, ele não vai para um dos grandes times do Big Six. Ele vai talvez para um time, uma estrutura um pouquinho melhor que o Watford para disputar a posição, disputar a titularidade. Cara, fica no Watford, já estava recebendo um aumento, uma extensão de contrato, aí um patamar bom. Aqui, sei lá, se é vice-capitão, terceiro capitão da equipe, é titular absoluto nesse meio, porque as peças não se alteraram, só o Lousa que entrou, eu acredito que não brigaria por posição com ele. E é um cara importantíssimo para nós, né? O que você tem para falar aí de Will Hughes não querer renovar e que se você tem mais alguma uma notícia, alguma coisa aí que surgiu nos bastidores do futebol inglês? Realmente essa notícia chegou forte aí. Eu não estava dando muita credibilidade no começo, mas por ele não ter sido escalado em nenhum dos dois amistosos, como eu estava vendo aqui, nem no banco de reservas, ganha assim uma força. É difícil, né? Porque a gente fica. É isso que você falou, a gente fica imaginando. Acho que ele não iria para um Big Six, acho que ele iria para um Everton, talvez para o Leicester ou até Southampton. Então é difícil. E o Hughes tem tanta história no Watford, seria um jogador que a gente ia perder e ia lamentar bastante por perder. O meio-campo do Watford realmente vai perdendo bastante, porque a gente consegue segurar esses jogadores, né? Eu lembro do Corrêa, que tudo bem, a gente caiu, né? Ele queria ficar na elite, mas ele era um jogador que a torcida gostava bastante, não lembro de ter pego no pé nunca, assim como o Hughes. Então, e realmente a gente não tem muita notícia sobre isso, o que acaba dando uma preocupação um pouco maior e até uma veracidade maior para esse rumor. Família Pouso, não faz isso com a gente, não. Já foi de correr, foi Capô, agora vai o Hughes, aí vai ficar quem? É complicado, né? Mas vamos falar então dos amistosos, vamos tentar tirar alguma coisa boa aí. Vamos falar dos amistosos do Watford. O primeiro que ele fez foi em casa, em Vicarage Road, recebeu uma quantidade bacana de torcedores, já indo ali para a Premier League, que vai ter o seu público liberado. E o Watford empatou em 0-0 com o West Bromwich. E eu tenho aqui a escalação do Watford, né, os titulares que entraram para esse jogo: Foster, Inigaka, Trochekong, Cathcart, Mazina, Etebo, Cleverly, Gosling, Issar, Gini e Hernandes. Como o Vitor também já destacou, a gente não conseguiu ver a partida, né? Mas do pouco que a gente viu, eu destaco 3 nomes que eu vi sendo muito elogiados. Kutch Hernandes, que a gente já falou, o Etebo, falaram muito bem desse jogador, não sei nem qual a posição dele que ele jogou na partida, porque a gente não acompanhou,
e Troy Deeney, também como eu disse no grupo, o Deeney, depois de muitas temporadas, ele inicia uma temporada jogando, fazendo ela, né? Porque ele sempre estava com uma lesão, tratando algum machucado, alguma coisa, ele ia lá para a quinta, sexta rodada, que ele ia entrar no time, começar a jogar para depois assumir. Então é interessante já ter Troy Deeney desde o começo. Ele fez muito bom jogo, né? Sendo um grande apoio ali para o Couto Hernandes. Vitor, você que é o nosso correspondente internacional em São Paulo, né? O que você pode falar aí dos burburinhos, do que foi comentado dessa partida, que, como você disse, não teve transmissão? O que a gente sabe foi da torcida que teve lá, né? Pela primeira vez em 221 dias, a torcida pôde ir para o estádio, para o Vicarage Road, ver o Watford. Para alguns jogadores foi até a primeira vez com contato com a torcida no Watford, principalmente os jogadores que vieram na última temporada, e alguns do Sub-23 Sub-18. Mas realmente a torcida elogiou bastante os jogadores. Eu não sei que posição que o Etebo está jogando, mas é muito legal ver que o Couto está sendo bem elogiado, quer dizer que ele está fazendo um bom trabalho. O Deeney finalmente começando, será que dessa temporada ele finalmente dá honra a esse status de ídolo do Watford, faz alguma coisa, tenta não se envolver em tanta polêmica como ele vem se envolvido em várias temporadas, mas a gente não teve como ver o jogo, mas 0-0 contra o West Brom acho que está de bom tamanho, principalmente o primeiro jogo da temporada. Eu acho que esse amistoso foi o time com mais cara de titular de todos os amistosos que o Watford fez, né? E como você disse, uma mescla, né? Se for pegar o banco do Watford, aqui só para puxar, o banco do Watford nesse jogo, ele contou aqui com o Elliott, que é um jogador mais velho, o King, que ficou no banco, e o resto é tudo jogador da base, jogadores que realmente são das categorias menores integradas. Num amistoso que foi talvez mais escondido ainda, né? Que foi o Watford e Brentford, jogou Cabazele, jogou Sema, jogou outro jogo, Lousa, né? A estreia do Lousa nem a torcida viu, porque ficou bem restrito mesmo. Então, alguns outros jogadores da equipe principal fizeram esse outro amistoso contra o Brentford, se não me engano foi 2-1 para o Brentford. Talvez o Vitor vai até confirmar melhor isso, né? Então, assim, foi bem dividido, né? Mas, na minha visão, pelo que a gente viu das escalações, esse foi o time mais próximo do titular que a equipe usou, mas o banco praticamente todo reserva e depois uma parte de outros jogadores atuaram contra o Brentford, e esse a gente tem menos informações, a gente não sabe nem qual a escalação, a gente viu apenas algumas fotos. E depois, praticamente uma semana depois, o Watford jogou fora de casa. Vamos ver se eu sei falar o nome do time aqui. Stevenage, é isso? O Vitor, você Isso quer? aí. Isso aí. Jogou fora de casa, empatou em 1-1. Gol de Ken Sema, olha ele aí, ó, aparecendo como um centroavante dentro da área. E a escalação do Watford nesse jogo foi Foster, Trialist, Troshekong, Cathcart, Rose, Gosling, Hernandes, Zinkernagel e Sema, Fletcher e Deeney. O gol do Watford foi uma jogada do Fletcher pela esquerda, cruzamento, e o Sema aparecendo como centroavante, cabeceou para o gol. O empate contra uma equipe das divisões inferiores aí, fora de casa, né? Mas já um time um pouquinho mais mesclado, próximo daquele que atuou no primeiro jogo. Como você ficou sabendo das informações desse jogo? Teve algum grande destaque? No papel o resultado não agrada a gente, né? Claro, o Stevenage é um time inferior, mas eu sou muito menos qualificado do que vocês dois aí, você Jefferson e o Guilherme, para essas informações mais táticas. Mas a gente vê Hernandes, Zinkernagel, Sema, Fletcher e Deeney. Então são mais ou menos 4 atacantes. Então foi um time bem ofensivo, é um time realmente diferente. E como você disse, o time do West Brom foi mais parecido com o time titular. Então esse empate com o Stevenage não é nada para se preocupar. Legal que o Sema fez gol, acho que aumenta um pouco a confiança dele, ele que realmente vai ser importante para o Watford nessa temporada e foi importante na última. Se ajuda de alguma coisa o Danny Wise, Henry Wise, na verdade, que é do Sub-23, ele entrou no lugar do Etebo, então a gente sabe que o Etebo mais ou menos fez assim, a função de meia central, acho que dá para inferir isso aí. E é isso, acho que teve muito pouca informação, que a gente soube realmente só pelo tempo real do Watford, mas por ser amistoso, realmente, né,
o resultado não importa, o que importa é essa rotação dos jogadores. Então, acho que é uma boa avaliação geral dos amistosos aí, que nós temos mais um para frente contra o Crystal Palace, e tivemos um contra o Arsenal aí, que eu só fiquei sabendo depois, pelas notificações do Twitter, de repente apareceu que a gente perdeu de 4-1 por Arsenal, mas não sei se você tem mais informação nisso aí. Eu ia falar na sequência, né? Até entrei aqui no site do Watford aqui, ver se tinha uma provável equipe, né? Olhando aqui, eles não falam, mas o que dá para a gente ver é que o Beckman jogou, né? Teve até aqui, não, tem aqui, ó. Desculpa, não tinha visto. Beckman, Ngakia, Kabazele, Cathcart e Mazina, Etebo, Lousa, Zinkernagel, Sar, Denis e King. Aí teve depois as substituições, né? Com vários tempos, gente que entrou no intervalo, gente que entrou mais tarde. Elliot, Trialist, Agil Akawa, Abbott e Trialist. Tem 2 Trialist no time, os 2 são laterais, olha que beleza. O Isaac, que você falou, né? Lo Everton, que é uma grande promessa, Gosling, Critcholo, esse que falam muito bem dele, e Fletcher. Então, tipo assim, é um time bem mesclado, bem misturado nesses jogos. Dá para a impressão que o X como nós está testando, está vendo as peças para daqui a pouco falar, ó, com esse eu posso contar, aquele ali não posso, esse do Sub-23 é interessante estar trazendo aqui, aquele ali, não, aquele ali tem que amadurecer um pouco mais. Parece que ele está fazendo esse tipo de teste, né? E é um time, finalmente, acho que o Arsenal e o Crystal Palace que vão trazer um desafio um pouco maior para o Watford. Então, acho que esses aí, o Xisco já começa a esboçar um time e também sem dar muita dica, né, para os adversários, porque a Premier League começa dia 14, e aí você pega um time, Batman, Ngaka, Kabasele, Cathcart, Mazina, Etebo, Lousa, Zinkernagel, Sar, Dennis e King, não é um time que vai ser titular. Então, é legal dar essa rotação e realmente testar os jogadores, porque é para isso que serve a pré-temporada. Agora vamos para a parte das preocupações, né? A gente não viu Feminia em nenhum amistoso, não tem muitas informações se está machucado com a situação do Feminia. O Sierralta deve estar voltando de férias. Agora, o Sierralta ele fez um amistoso contra o Brentford, né? Ele já está treinando, ele fez um amistoso contra o Brentford, mas não participou de nenhum outro. Então, talvez porque teve Copa América, então ele chegou mais tarde como o Sema e o Beckman, né? O Mazina parece que se machucou no primeiro amistoso, a gente já viu o Rose no amistoso contra o Stevenage, né? E aí, Dini participando dos amistosos, Sar participando dos amistosos, e o João Pedro está machucado, né, Vitor? Por isso que ele não participou de nenhum jogo. É uma pena, porque daqui a pouco ele perde essa pré-temporada, chega em condições atrás dos demais na hora que a Premier League entrar e pode perder um pouco de espaço no time. Oh, com certeza. Se isso acontecer, pode dar tchau pro João Pedro, que já não tinha muito foco no Watford, agora que se não for titular, o que eu acredito que não vai ser, mas se ele realmente perder essa pré-temporada por completo, chegar atrás dos outros jogadores, ele vai já começar a olhar para outros clubes. Mas realmente essa falta do feminino aí chamou a atenção. É uma pena que a gente não tem muita informação, mas também é bom que nós não temos muita informação, porque os adversários também não conseguem esboçar nenhum time aí. E daquele famoso meio-campo que a gente via, Hughes, né, tá nessa indecisão se fica ou não fica. O Clever participou apenas de um amistoso, Chalobah também não participou de nenhum, né? Então a gente fica aquele pé atrás. O Gosling, pelo jeito, vai ser um dos jogadores principais desse meio de campo, né, pelo menos esse começo de temporada, né? Mas a gente vai trazendo nos próximos programas, né? Mais atualizações sobre a equipe. Estiver chegando mais próximo aí da Premier League, se não me engano, é 13 de agosto, contra o Aston Villa, é isso? Dia 13 começa, mas dia 14 o Watford joga, que é um sábado. Então, dia 14 contra o Aston Villa. Então, a gente vai trazer algumas outras informações do Watford até lá. E vamos falar agora dos novos mandos. Esse daqui, ó, já tá velho, porque já tem um novo lugar dele. E como a gente disse lá na abertura, parabéns para a Kelme. Muito bonito os 2 uniformes. Eu estou apaixonado pelo segundo. Sensacional. O primeiro, a gente recebeu alguns spoilers, né? Uma imagem bastante distorcida de um jogo, acho que do Sub-23, bem de longe, pô, parece meio feio, mas é muito bonito, a gente vai deixar aqui ao lado para que vocês possam também admirar esse novo uniforme, mas eu gostei muito principalmente quando você vê os detalhes, e os detalhes deixam ainda mais bonito o uniforme. E outra coisa que eu vou parabenizar o Watford, que vídeo sensacional eles fizeram para apresentar, colocando o jogador, o Xisco ali coordenando
a arrumação da loja, tudo sensacional. E o segundo uniforme também muito bonito. Eu acho que o Cabazele se sentiu em casa, parece o uniforme da Bélgica, né? As cores da Bélgica. Muito bonito. A gente não tinha, eu acho que o uniforme vermelho desde a temporada 17-18. O Richardson estava na equipe naquela temporada. A gente não teve um uniforme vermelho muito bonito. E também parabéns para o Watford novamente, porque o vídeo de lançamento desse também é muito bacana, envolvendo o time feminino e alguns jogadores que não participaram do outro vídeo, como Sema, Lousa, né? Alguns jogadores. Muito bacana também. Vitor, o que você pode falar dos dois uniformes e dos goleiros, né? Sensacional também, o roxo, verde água, muito bonito. O dos goleiros, a gente teve os spoilerzinhos, né, do Foster, que acho que O Foster vai soltou precisar tudo. Foster tomar quebrou uma, a Kelme. tomar uma cornetada aí lá dentro, né? Mas é muito legal, tá lindo demais. A Kel me dá uma atenção que as outras grandes empresas, maiores, né, eu digo, não dão, né, para o Watford. Então tá muito bonito, realmente. Aquele uniforme de 17 e 18 era muito legal. E acho que ele foi meio que revitalizado aí pela Kelme. Realmente parece o da Bélgica, né? Você tira o escudo, tira os patrocinadores e vira o da Bélgica. Então os Red Devils viraram Red Hornets dessa vez. Mas tá legal. E já vão pedir aí para eles mandarem para a gente já ficar com a peita nova aqui no programa, já Eu para quero a número preparado. 2. Eu quero o Eu uniforme também. reserva. Muito Dessa bonito. vez, dessa vez pode ser o segundo uniforme. E assim, até assim você comentou que era muito bonito aquele uniforme de 17 e 18, mas ele era feito pela Adidas. E um dos problemas da Adidas é que a Adidas fazia o mesmo uniforme para vários clubes, só mudava a cor e o escudo e o O template, patrocinador. né? E esse uniforme 17 e 18 era exatamente igual ao uniforme do Middlesbrough, que era o primeiro deles. A diferença é que eu tirava o preto e ficava o branco. E o nosso era vermelho e preto, né? Então, essa exclusividade que a Kelme nos dá essa atenção como esse, né? Não é um uniforme normal de você se ver, um uniforme com uma disposição, um template bem diferente, e a gente tem isso com a Kelme, então assim, parabéns, e o material é muito bom. Isso também não vamos supor, não deixa a desejar da Adidas, né? Como a gente pode ter um exemplo mais recente. Mas galera, esse foi um programa mais rápido, mais mesmo para a gente discutir alguns assuntos que ficaram pendentes, os primeiros amistosos, jogos treino, né? Mas a gente vai ao longo aí até a estreia, a gente vai trazendo outros programas. Então, galera, antes de terminar, antes de encerrar, vá lá no YouTube, se inscreva no nosso canal do Watford Brasil e ativem o sininho, que daí o Vitor depois dá um presente para vocês lá, para quem fazer isso daí. E para ir nas nossas redes sociais, no @WatfordFCBra, lá no Instagram e @WatfordBrasil no Twitter, que ali você vai ter todas as notícias em português. Olha a vantagem que a gente faz. Em vez de a gente fazer vocês sofrendo lá na página principal, procurando as matérias lá em inglês, a gente traz tudo em português esmiuçado. Às vezes a gente vai tentar colocar no Google Tradutor e faz igual o rapaz lá que se machucou, que apareceu que ele morreu no tradutor. Até assustei, pô. Mas a gente tenta trazer da melhor forma aí para todos. Valeu, Vitor. Abração para todo mundo aí e segue a gente. Let's go Hornets, que a Premier League daqui a pouco começa.